Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim falar sobre um tema que mais mata a população jundiaense, que são as doenças cardiovasculares. E eu trouxe aqui o cirurgião cardiovascular do Hospital São Vicente, Luiz Bettiati, para falar para a gente se dá para prevenir, o que nós temos que fazer e qual é a prevalecência aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ariadne. O que é que a doença cardiovascular que mais mata na nossa cidade? Não é só na nossa cidade, na verdade é no Brasil. A doença cardiovascular, a incidência no Brasil de morte por doença cardiovascular chega a 45%, se a gente for contar as doenças cardíacas e as cerebrovasculares, né? Os AVCs, os acidentes, que também entra dentro da doença vascular. A questão da doença cardiovascular, para a gente falar de uma forma mais didática, a gente tem que ver que existe o processo natural de envelhecimento de qualquer ser humano. Então você nasce com uma característica e vai envelhecendo. Do mesmo jeito que sua pele envelhece, os seus órgãos também envelhecem. A gente não está enxergando, mas isso está acontecendo. Então a gente nasce com uma capacidade orgânica muito maior do que a gente precisa usar no dia a dia. Então, a gente nasce com 200% de capacidade dos órgãos. Então é por isso que uma pessoa jovem passa por determinados estresses, cirurgia, recupera tão bem, porque ele tem reserva. A pessoa vai adquirindo idade, ela vai perdendo essa reserva orgânica, reserva de todos os órgãos, tanto pulmonar e por aí vai. Aí nós vamos falar sobre uma outra questão. O que ajuda isso a envelhecer? Ou seja, você vai perdendo reserva de diversos órgãos. Então, por exemplo, a pessoa é tabagista ou trabalha em lugares insalubres, onde inala coisas que vão prejudicar o pulmão, é claro que o pulmão vai sendo prejudicado mais precocemente, certo? No mundo moderno, né, com a mudança dos hábitos, onde os alimentos industrializados, os alimentos processados vêm aumentando vertiginosamente, as substâncias ali contidas também vão forçando os seus órgãos, produtos químicos e por aí vai. Força o rim, força o coração, força o metabolismo em geral. Nessa mesma questão, apesar de todo mundo nascer, né, jovem e vai depois envelhecendo, tem a questão também das características genéticas que são passadas de mãe para filho. Tem características que são tão evidentes que são doenças genéticas, que são assim, um tem, o outro vai ter. Mas, de alguma forma ou de outra, a forma como seus órgãos trabalham, o seu fígado, o seu coração, ele tem uma característica que vem da sua família, dos seus pais. Então, tem linhagens de pessoas que, como, por exemplo, no antepassado tiveram menos contato com carboidrato, eles trabalham com mais dificuldade o carboidrato. Então, são aquelas pessoas que desenvolvem diabetes mais precocemente. Existe, só para você entender assim, essa questão, tem uma tribo americana que foi estudada, que eles vieram daquele território onde eles comiam muito, só comiam, tinha pouco carboidrato, tinha aqueles búfalos, então comiam muita carne e pouco carboidrato. Com a mudança de vida e de hábito, foi assim, observado que toda aquela população, na verdade, não só a família, a população, quando começou a viver uma vida mais moderna, todos desenvolveram diabetes. Porque eles não tinham essa característica que foi moldada durante o tempo de metabolizar melhor proteína do que carboidrato. Então é só para exemplificar como cada um tem uma característica que vem dos nossos pais. Então existe meio que um calcanhar de Aquiles ali, por exemplo. Não, na família muita gente infartou, é por isso que você tem uma chance maior de infartar. E por que acontece isso? Na maioria das vezes é porque essa pessoa metaboliza mal os colesteróis. Quando ela é jovem, ela tem muita reserva, não aparece a doença. Mas quando ela vai perdendo a reserva do órgão, vai começando a aparecer aquele déficit metabólico. Aí a gente fala, não, dá para melhorar com a alimentação,
cortar isso, dá para melhorar. Mas muitas vezes... Mas é só um pouquinho, né? Isso, é só um pouco. Então não dá para resolver tudo. E aí é que vem o remédio, a medicação, para num determinado momento, quando necessário, ajudar o seu metabolismo para que aquilo não se torne um veneno para você. Aquilo que está sobrando, vamos dizer assim, da falta do metabolismo adequado. Isso existe na hipercolesterolemia, na questão da gota, do ácido úrico, as pessoas que também é uma questão de metabolismo agora de proteínas, em que a pessoa aumenta mais o ácido úrico, aí tem gota, tem dor nas articulações. Não, eu acho vai. absurdo. Eu nunca tive colesterol alto e depois dos 50 eu fui ter colesterol alto. Então, isso muitas vezes está relacionado exatamente ao que eu estou te falando. Você possivelmente, né, tem uma predisposição e a partir de uma certa idade, os seus órgãos não estão dando mais conta de metabolizar como metabolizavam antes, quando você era mais jovem, entendeu? E é por isso que acaba tendo famílias onde é mais comum a doença cardiovascular, a doença hipertensiva também é assim, até mesmo as doenças cancerígenas também são assim, existe a predisposição familiar, que a gente sempre tem que levar em consideração. Se tem histórico familiar, muito provavelmente o seu calcanhar de Aquiles é aquela história que vem da família. Todo mundo é diabético? Possivelmente eu vou ter essa característica. Posso até não ter, mas vai ser uma luta, né? Vai ser uma luta. Agora, veja, a questão da hipertensão, né? Eu queria conversar muito com você sobre isso. Primeiro é a falta de adesão ao remédio, né? As pessoas que são hipertensas, elas têm que tomar remédio todo dia, daí elas não tomam, daí elas têm pico, daí elas não aderem, daí elas ficam doentes. Depois, em relação a hábitos, né? Quais são os hábitos? E tem uma coisa que me incomoda muito, que às vezes a pessoa pode ter excelentes hábitos, mas se ela não tomar o remédio, ela vai continuar hipertensa. Isso. Né? Então, e é muito difícil a gente conscientizar essa pessoa que ela tem que tomar o remédio. Isso. Então, me fala aí no seu dia a dia, como é que é isso para você? A questão da hipertensão, como também, por exemplo, uma hipercolesterolemia, o ácido úrico, quando ainda não deu sintomas, é que a pessoa não sente nada. Sim. Então, são doenças silenciosas, doenças que estão acontecendo, que estão ali causando problemas, só que não causam grandes sintomas. Às vezes causa o sintoma quando a coisa já está um pouco mais grave, entende? Então, quando a gente faz um diagnóstico de uma pessoa, às vezes, com uma idade não tão avançada, né, perto dos 40, 50 anos, que tem hipertensão, a pessoa tomar ou não tomar o remédio, muitas vezes ela não sente muita diferença. Então, ela fala... E tem gente que às vezes acha, não, eu tomei o remédio, agora já curei. Como se tivesse tido uma infecção, tomou um remédio e acabou. Tem esse tipo de analogia. Então... Mas tem risco, né? Tem risco? Tem risco. Por quê? A hipertensão, vamos falar só da hipertensão, quando aumenta a pressão, porque isso na verdade, acaba fazendo parte de uma síndrome cardiovascular. Mas a hipertensão em si, o que é? O aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos. Isso acontece principalmente pelo quê? Pela hipertonicidade dos vasos periféricos ou endurecimento desses vasos. Seria mais ou menos como você tem uma mangueira, você abre a torneira com o mesmo fluxo de água. Tem uma determinada pressão, mas se você apertar a ponta dela, vai aumentar a pressão lá dentro. O fluxo vai até diminuir, apesar da pressão estar boa. Então, muita gente fala, não, minha pressão boa é 14/9, é 15. Quando a pressão cai, a pessoa não se sente bem. Por quê? Porque é lá na frente que você está comprimindo e não deixando passar o sangue. Quando você dá o medicamento, você dilata essas artérias, o sangue passa melhor, a pressão diminui. Ou seja, você tem uma circulação melhor e não pior quando a sua pressão está 12/8 tomando o remédio. Sim. Então tem que ter essa visão de como funciona para a pessoa entender a importância. Porque, na verdade, você está tendo uma circulação sanguínea melhor pelo corpo. Aí, quando a pessoa começa a tomar remédio, ela fala, não, mas eu não estou me sentindo bem, estou meio com leseira. Por quê? Porque ela ficou, às vezes, anos com a pressão alta. E dentro da sua cabeça não tem um relógio que faz 14, 15 ou 12. Você só sente a variação da pressão. Então, tomando o remédio adequadamente e aguardando que seu organismo se reequilibre, você vai se sentir super bem e muito melhor depois que tratar a sua pressão.
Porque você vai ter uma circulação melhor, um fluxo de sangue melhor para os seus órgãos. E tem risco mesmo tomando remédio? Da gente ter uma crise hipertensiva? Tem, por quê? Porque não é só um fator que determina a pressão alta. Essa contração dos vasos que a gente trata com medicamento, ela pode acontecer por diversos motivos, né? Vamos falar da hipertensão essencial, que é quando já vem da família. Esses vasos são mais sensíveis, eles reagem muito mais. Por isso mesmo, quando a pessoa, por exemplo, toma medicamento, às vezes passa por uma situação de estresse, a pressão sobe. E, na verdade, ela tem que subir mesmo. Quando a gente faz um teste de esforço para ver uma questão de doença coronariana, por exemplo, a gente também testa ali a resposta fisiológica. E você olhar, qualquer pessoa que fez o exame vai ver que você começa lá com frequência de 70, pressão normal. Mas quando você está com frequência de 130, 140, sua pressão está 16 por 8. Tá. 17, 18 por 8, que é normal, porque é uma resposta fisiológica ao estresse. O estresse físico, nesse caso. O estresse emocional, por exemplo, quando você libera adrenalina, pessoal, estou adrenado. Por quê? Porque você libera adrenalina. A adrenalina é um dos principais compostos do corpo que faz as artérias contraírem. Então, quem tem pressão alta já tem essa predisposição. A pressão já é 14 por 8, 14 por 9. Quando isso acontece, vai para 20, por 10, 20. É aí que está o perigo da pessoa ter um AVC. Ou até mesmo desencadear um infarto, como quem tem uma placa lá no coração. Você entende? Então, a mesma pessoa tomando medicamento, ela pode ainda a pressão subir. O ideal é que não suba muito. Se está subindo muito, é porque a dose do remédio pode não estar ajustada. Ou a pessoa não tomou, ou a pessoa tem um outro problema muito comum. A pessoa tomando o remédio, chega, doutor, minha pressão subiu. Aí eu falo assim, fala uma coisa, lembra no dia anterior, o que você comeu? Ela fala, doutor, eu comi um bacalhau. E no bacalhau tem sal. Outro dia mesmo eu tive uma paciente que ela mesmo falou, doutor, caramba, é verdade, eu comi um monte de bacalhau, porque era Páscoa, alguma coisa assim. E teve hipertensão, passou mal no dia seguinte. Mas o sal é importante. Por quê? Porque o sal é um dos principais, vamos dizer assim, substâncias que ajudam a regular a pressão. Quando o sal está alto no corpo, a artéria contrai. Entendeu? Aí mesmo tomando remédio, você vai ficar hipertenso. Por isso que tem todos esses cuidados adicionais, higienodietéticos, que a gente fala, sobre a questão do controle da pressão, que é alimentação, na questão do sal, principalmente para o hipertenso, atividade física, porque a atividade física, quando você faz essa resposta fisiológica, né, da pressão subir, descer depois, subir, descer, de forma com atividade física, isso ajuda seus vasos funcionarem melhor, a ter uma resposta melhor, entendeu? Diminui o estresse, por quê? Porque o estresse libera mais adrenalina e a pessoa fica ou seja, com a pressão a mais pessoa alta. come McDonald's, usa sal, não faz exercício e não toma o remédio. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio nessa situação, entendeu? Então, para meio que voltar lá no início, que eu estava falando sobre a gênese dessas doenças, né, das doenças cardiovasculares, elas vêm lá, na verdade, tudo do princípio. Lembra que você pode ter predisposição ou não. Você também vai ter envelhecimento. E, junto com isso, tem os fatores predisponentes, que vão piorar a situação dos seus vasos, que é o tabagismo, que afeta e inflama os vasos, o açúcar no sangue, o diabetes, que também vai inflamar as artérias e piorar a doença nos vasos, o ingesta de sal, pessoa que ingere sal em excesso também vai ter uma repercussão disso. Então você acaba vendo o seguinte, que aquelas recomendações que a gente escuta falar todo dia hoje em dia, que a verdade, assim, a vida antiga era muito melhor, porque tinha menos produto industrializado, as pessoas caminhavam mais, porque tinha até menos transporte, as pessoas se alimentavam de produtos naturais, porque os industrializados eram mais caros. Eu lembro quando eu era criança, tomar refrigerante era um luxo. Não existia, né? Não existia, era um luxo de festa de aniversário. Chocolate também não. Chocolate era uma coisa que era um prêmio para a pessoa, né? Então, hoje não, hoje está tudo muito acessível. E o pior de tudo é que fazer uma alimentação orgânica, adequada, está mais caro do que comer um produto industrializado. É caro.
As crianças aqui em Jundiaí que estão na favela, agora estão experimentando uva. Pois é, então. Nunca chegaram a comer fruta. Porque esses alimentos industrializados, que duram muito, acabam sendo mais práticos, né, para a família. Você compra, deixa armazenado, não estraga. Não é diferente de verdura. Você tem que comprar toda semana. Não dá para você comprar uma verdura para comer no mês. Entendeu? Fruta também tem prato. Ou seja, as coisas que são mais naturais, que, vamos dizer assim, faria uma dieta mais preventiva, tá muito mais difícil para a população, a meu ver. Sim. E tá muito mais fácil o fast food, você liga, me traz uma pizza. E para a população de baixa renda, o salgadinho é mais barato que o arroz e feijão. Pois então, o consumo de salgadinho em crianças é um motivo comum, às vezes, da criança desenvolver hipertensão. Agora, você como médico, você deve sempre se perguntar, porque eu me perguntava quando eu tinha os familiares mais idosos, que já estão morrendo, mas eu sempre me perguntei por que eles não aderiam ao tratamento, né? Então, é assim, você dá toda essa... A gente está dando dica, vai passar por você fala que não pode começar, você fala lá, e o cara não adere ao tratamento. Uhum. Por quê? Você já pensou, se pensa sempre Tem isso vários como médico? motivos, a gente estuda isso na medicina. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa, com o passar da idade, ter um determinado problema, lá, o colesterol, aí o ácido úrico começa a alterar, a pressão altera, aí a pessoa está tomando, às vezes, 4, 5 medicamentos. Uhum. Isso é uma situação que atrapalha muito a aderência ao tratamento. Por quê? Porque você tomar vários comprimidos em vários horários é uma coisa que é desgastante, né? Então, hoje tem vários trabalhos falando sobre polipílula, por exemplo, de você fazer um medicamento, na verdade uma pílula, onde você tem vários... Sim. Componentes ali. Isso é uma tendência, fora inclusive... que um remédio pode fazer mal, né? Junto com o outro. Se eu tomo um remédio, não tomo remédio para o estômago, eu fico com dor de estômago, daí você desiste. Você fala assim, exatamente. Você pode ter efeito colateral. Isso. Tem tudo isso. Então, é uma preocupação, acredito, da maior parte dos médicos, essa questão da aderência ao tratamento. Também tem a questão até de você ter acesso ao tratamento. Embora você tenha os medicamentos do SUS. Só que medicamento do SUS não tem combinações de remédios para diminuir o número de comprimidos. Os medicamentos do SUS, às vezes, são vários horários por dia. Uhum. Se você quiser enxugar uma receita e falar, não, eu vou passar um medicamento, um beta-bloqueador. Eu vou passar um que só toma uma vez por dia. Não tem no SUS. Um medicamento para pressão que toma uma vez por dia. Não tem no SUS. Você entende? Isso também acaba dificultando a aderência ao tratamento, né? Por causa desse número de comprimidos, a quantidade de comprimidos e horário também. A indústria farmacêutica percebe isso, então cada vez mais há estudos para produzir medicamentos para tomar uma vez por dia, no máximo 2 vezes, porque você acorda, toma um remédio, vai dormir, toma um remédio. Agora, tomar durante o dia, às vezes atrapalha, a pessoa esquece, passa. Para uma pessoa de idade, às vezes, que tem uma dificuldade... Se a gente não falar para o familiar, falar, assim, você tem que pegar uma caixinha, pegar esse remédio, tal, distribuir, deixar preparado, dar os medicamentos para a pessoa que está ali, para ela tomar, que acaba. Às vezes ela confunde. Em vez de tomar um remédio, tomar outro. Sim. Então, isso é uma problemática na medicação que é avaliada, que é estudada. A gente sabe que existe a dificuldade, às vezes, na resolução do problema por falta de aderência, por múltiplos, por conta desses fatos que eu te falei, né? Uhum. E isso dificulta que você controle, às vezes, essas doenças, né? Mas eu tenho visto que a população em geral tem criado mais conscientização, tem pessoas que têm uma cabeça que às vezes não quer entender, mas acho que a maior parte da população se preocupa. Mas os jovens, né? Eu tenho filhos jovens, você também, às vezes é difícil para eles. Eu falo assim, gente, é meia hora por dia de aeróbico, é meia hora faz a mamita na segunda, para levar a semana toda, né? É difícil para eles entenderem que eles têm que adquirir hábitos. Mudanças de hábitos são difíceis. Exatamente. São difíceis, é mais fácil comer o fast food, passar e pegar. Por isso, então, até assim, eu tenho essa consciência, mas às vezes até para mim é difícil. Por quê? Porque você fala, eu quero comer uma fruta. Você está trabalhando. Você vai comer aonde? Não vai. Não, eu quero essa comida aqui sem... Você vai no restaurante, não tem. Você vai não tem aquela medicação, aquela alimentação que você julga ser mais saudável.
Então a gente tem uma dificuldade nesse sentido que, sei lá, precisaria até se discutir mais isso, a possibilidade de, não sei se por lei ou pela... O Estado precisa perceber isso, que isso atrapalha a vida, esse tipo de hábito de vida atrapalha, e inclusive aumenta a incidência de doenças, Sim, atrapalha. Então, de repente, vamos criar aí um cardápio mais natural, né? Que seja meio que, entre aspas, cada restaurante tem que ter um cardápio ali para pelo menos oferecer. Na Europa tem, né? Pois é, então. Na Europa tem, né? A E gente é não tem subsidiado. Comida orgânica é subsidiada. Então é mais barato lá ser orgânico do que aqui. Então, tem essa preocupação, porque você fala, eu vou gastar dinheiro com isso aqui, alimentação mais saudável e tal, tal. Não, isso não é gastar, você está investindo, porque você vai deixar de gastar dinheiro em procedimentos médicos caros, em tratamentos médicos caros, que essas complicações todas levam a pessoa a uma situação que a gente tem que, principalmente na minha especialidade, eu pego o final, né? Quando a pessoa eu tenho que consertar um problema. Uma cirurgia. Pesadíssima. Que a gente precisa indicar, fazer e resolver. Por quê? Porque já chegou ali num ponto que não tem remédio nenhum mais resolve. Agora, eu falei para você antes da gente começar esse bate-papo que eu frequentei muito a UTI que você trabalha, né? Por conta de familiares que tiveram problemas cardíacos, e eu tenho um amor danado por essa UTI. Eu acho uma UTI muito interessante, assim, do ponto de vista humano. Porque eu escutei relatos lá de mulheres infartadas. Então, assim, antigamente, infarto era uma doença de homem. E um dia eu estava lá no UTI e conversei com uma mocinha de 34 anos infartada. Ou seja, o infarto agora virou universal, é isso? Mulher, homem, qualquer idade. Como é que está isso? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente. O que causa o infarto? É a inflamação da artéria, primeiro, que... Na verdade, o colesterol é o vilão, mas na pessoa que tem colesterol alto, a artéria pode não estar inflamada. O colesterol entra porque tem muito, a quantidade está alta. Tá? Então, vamos dizer que esse é um motivo genético que vai acontecer. Mas se a pessoa se tiver só esse fator, ela vai ter uma doença e um acúmulo de placas nas artérias com mais idade, não precocemente. Agora, se você inflamar a artéria, é como se você criasse uma facilidade do colesterol entrar, colesterol ruim, mesmo você não tendo colesterol tão alto. Entendi. Entendeu? Então são outras inflamações. As inflamações arteriais estragam a artéria, ajudam a estragar a artéria. Então o diabetes inflama a artéria, o tabagismo inflama a artéria, substâncias químicas em geral, que algumas a gente não sabe ainda se causa ou não causa, é difícil às vezes determinar, em alimentos e por aí vai. Né? Tudo isso vai acelerar a formação de uma placa numa artéria. Tá? E aí a placa vai, em algum momento, pode romper e expor aquela inflamação no sangue. Ele coagula e fecha a artéria. Entendi. Porque é um ferimento. Qualquer ferimento que você fizer, vai coagular. Não vai para parar de sangrar. Dentro da artéria é a mesma coisa. É como se fosse eu comparo às vezes para a pessoa entender como se fosse uma espinha ali dentro da artéria. Porque entra o colesterol, ele inflama, forma como se fosse tem leucócitos, inclusive, forma pus ali, o macrófago entra, e ali pode romper. Se romper, mesmo uma placa pequena, que não está obstruindo a artéria, pode coagular e infartar. Isso é mais comum nos jovens. Então, a gente vai chegar à conclusão do que os infartos têm acontecido em pessoas mais jovens, em mulheres, porque os fatores adicionais de risco estão aumentando nessa população. Entendeu? Ou seja, o tabagismo, o estresse o tempo inteiro, a alimentação. Remédio, né? Muita droga logo precocemente. Né? Também existe a questão das drogas que pioram muito a incidência disso. Então, as mulheres têm tido mais infarto, por quê? Porque o hábito de vida mudou, a mulher não vive mais como as décadas anteriores, onde ela, vamos dizer assim, não estava exposta ao estresse, não estava exposta ao trabalho fora de casa. Então ela comia dentro de casa, comida natural, ela fazia, tinha a família toda, teoricamente, tinha mais saúde, porque a mulher provia ali um alimento mais saudável e tudo mais. E também
a questão, do mesmo jeito que o homem sai, trabalha, aí come fora, não tem tempo para isso, para aquilo. Não, e aí daí chega em casa, tem a jornada tripla. Pois é, então ainda tem a jornada tripla. Então, ela está cada vez mais submetida às mesmas condições que o homem Sim. passava. Sim. Entendeu? Existe um pouco de fator protetor na mulher por causa dos hormônios, do estrógeno, que vai diminuindo depois da menopausa. E aí a incidência aumenta bastante também das doenças cardiovasculares nas mulheres. Mas independente disso, tem toda essa mudança da sociedade. Então eu vejo que a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no Brasil, ela é produto da mudança da sociedade. Tá pior. As pessoas também vivem mais, por causa, hoje em dia não se morre de doença infecto-contagiosa como morria antigamente, as doenças que matavam a pessoa mais jovem. Cardiovascular, você vai para o médico, faz uma cirurgia, exatamente. volta, anda mais um pouco. E aí o que acontece? A população vive mais, e aí deu tempo de tudo isso acontecer. Dá tempo disso tudo acontecer, então as doenças estão muito prevalentes, porque também toda essa condição para causar a doença está muito mais evidenciada, né? Está muito mais... Fora que a gente não falou da mudança climática, doença... a gente não falou das outras coisas que poderiam influenciar. Bom, nós vamos finalizar esse papo aqui. Lembrando, então, prevenção, mapear o risco genético. Exatamente. E tomar o remédio. Exatamente. Se na família tem alguma alteração comum, saiba que você tem esse calcanhar de Aquiles, então pode ser, é por ali que você tem que procurar principalmente. Gente, a gente está conversando aqui, minha família tem diabetes, tem hipertensão, o Dr. Betchati já operou um dele. Ou seja, a minha longevidade ficou em risco. Não, você já sabe qual que é o seu risco. Então agora é só ficar em cima dele. Você diminuir. A gente tem tratamento hoje em dia para diminuir tudo isso, né? Sim. Diminuir o estresse, tentar fazer um pouco de atividade física, meditação também ajuda, fazer algumas coisas que... Tem a hora do lazer, né? Não pode se dedicar só ao trabalho. Nem que seja o lazer programado, que nem eu faço. Bom, então nós vamos ficar aqui com esse bate-papo. O Instagram do São Vicente eu vou sugerir para que vocês também sigam, é o HSVP Jundiaí. E siga-nos nas nossas redes sociais, jj.com.br. Até mais.